Vamos iniciar com a emulsão de limpeza. Ela tem extrato de pepino, calmante, livre de álcool e também é um demaquilante. Então, com o auxílio do algodão, nós vamos aplicar em todo o rosto e preparar essa pele para os próximos passos. Agora a gente vai aplicar esse produto que é multifuncional, que é a água de beleza, rica em ácido hialurônico e pantenol. Ela vai promover uma hidratação e também vai trazer uma luminosidade para essa pele. Eu aplico com o pincel do Fibre porque eu sinto que penetra mais na pele, a pele consegue absorver melhor. E para hidratar, eu escolhi o Balance Cream, que é um hidratante que tem duas funções. Além dele fazer uma reposição hídrica, ele também vai atenuar os poros, porque ele também funciona como primer. Agora eu vou aplicar a base HD, ela tem acabamento de alta definição, ela é muito natural, uma textura super leve e um efeito homogêneo. Vou dar o acabamento com uma esponjinha. Vou aplicar o regenerador labial para ir hidratando os lábios e preparando para a aplicação do batom mate no final da maquiagem. Vamos fazer a iluminação com o corretivo cremoso. Ele é um corretivo de alta cobertura à prova d'água, super resistente, tem uma textura mais cremosa e hidratada, então evita aquele efeito craquelado. Com um pincel mais macio, eu vou criar pontos de iluminação no rosto, que vai do canal lacrimal, lateral do nariz, em direção ao final do olho e centro também de todo o rosto. Vou dar acabamento com a esponja esfumando e tirando todas as marcações e mesclando com a tonalidade da base. Agora, para fazer o contorno, eu também vou usar o corretivo cremoso, colocando do ponto alto da orelha em direção à boca com um pincel também mais macio, para já deixar um efeito esfumado. Isso faz com que o trabalho fique mais rápido e a gente ganhe tempo. Vou aplicar também nas têmporas. Assim a gente cria uma conexão na lateral de toda a testa, de toda a fronte. Vou dar uma função para sombra primer, que é como blush. Então essa cor é a Marsala, então eu aplico bem pouquinho e fica linda. Vou iluminar os pontos de destaque com um iluminador bronze, que é um iluminador solto, que se aplicado menos quantidade fica mais sutil, se aplicar mais quantidade ele dá esse efeito espelhado, fica super bonito. Vou matificar com o pó translúcido 04, a tonalidade que fica perfeita para a cor de pele dela, e vou utilizar um pincel bem fofinho para isso. E para finalizar, vou aplicar a Bruma Luz, que tem partículas de brilho, ela vai hidratar e fixar essa maquiagem. E essa é uma super dica para vocês, eu misturei a base, a mesma que eu utilizei no rosto, com um pouco do iluminador, o mesmo que eu utilizei, e aplico em todo o colo para uniformizar e esse colo fica puro glamour. Vou fazer a correção das sobrancelhas com a Sculpt Âmbar para ficar bem natural, vou imitando os pelos. E uma super dica agora para vocês. Com um pouquinho de corretivo líquido eu vou aplicar por cima dos pelos, isso dá um acabamento ainda mais bonito e natural. Para começar os olhos vamos utilizar a sombra Primer Expresso e com um pincel sintético de esfumar vamos iniciar o nosso esfumado. Essa sombra primer, ela é muito sequinha, mas ao mesmo tempo ela é muito fácil de esfumar, não fica aquele efeito pegajoso. Então é um produto muito fácil de trabalhar, muito pigmentado, que eu gosto muito, isso me auxilia muito nos meus esfumados, ajudando a fixar e a pigmentar mais fácil. Praticamente
todo o esfumado ele vai ficar na base dessa sombra primer, no qual vai ficar muito rápido e fácil da gente construir. Com um pincel menor, vou aplicar novamente a sombra primer expresso na parte inferior dos olhos para criar o esfumado. Vou utilizar a segunda cor de sombra primer, a amêndoa. Ele vai dar acabamento na sombra primer anterior, que é expresso, para deixar esse esfumado ainda mais perfeito. A mão super leve, pegando pouco produto para construir esse acabamento. Com uma sombra do mesmo tom, eu vou aplicar por cima da sombra primer expresso. Com a sombra primer preta, eu vou construir uma base dos cílios, como se fosse um delineado. Eu vou aplicar em toda a raiz dos cílios dela superior, com um pincel menor. E com outro pincel mais fofo, vou esfumar toda essa linha que eu fiz. Assim vai criar um efeito mais sofisticado nesse olho. Vou aplicar também na parte inferior, bem no cantinho do olho. Vou aplicar na linha d'água para deixar esse olhar mais marcante. Vou aplicar o pigmento Vega. Ele é altamente pigmentado, super fácil de aplicar. Então, assim, com pouco produto a gente já consegue ver a intensidade da cor, o quanto ela é forte. Então, eu vou aplicando até o meio do olho. E com o pigmento Lira, eu vou iluminar o ponto alto das sobrancelhas. E para deixar essa maquiagem ainda mais poderosa, eu escolhi o batom Bariloche, nessa cor maravilhosa, que vai combinar com o pigmento e vai trazer mais força nesse look.